É isso aí, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 26 minutos. Estávamos ouvindo aqui, abre os olhos do meu coração. É isso aí, queridos, mais uma semana começando. Estamos aqui juntinhos na nossa rádio Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. E agora também você nos acompanha através da nossa rede social Facebook e também pelo canal Conectados ao Sagrado. Deus abençoe, graça e paz. Agora são 7 horas e 26 minutos. E nessa manhã eu quero trazer o nosso devocional. Começamos hoje um pouco atrasado em função de um exame que eu tive que fazer e cheguei agora há pouco. Nós vamos falar sobre o encontro transformador. A conversa de Jesus com a mulher samaritana. Esse relato está em João, no capítulo 4, do versículo 1 até o 42, que nós vamos trazer ele de uma forma aplicada nessa manhã, que vai ser bênção para a minha vida e para a sua vida. Mas antes disso, vamos falar com Deus. Amém? Senhor dos Santos, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, Senhor. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela sua misericórdia que renovou-se nesta manhã e a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Deus, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Os coloco todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Também nesta manhã, seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de inveja, de rancor, de ódio, de mágoa, todo espírito de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração que o teu servo faz nesta manhã, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem. O encontro transformador, a conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Né? Então hoje nós vamos refletir sobre uma das conversas mais importantes e profundas registradas nas Escrituras Sagradas. O diálogo entre Jesus e essa mulher samaritana. Então esse relato aqui não é apenas sobre o encontro em um poço, mas é uma revelação do coração de Deus e também uma lição poderosa sobre a aceitação, adoração e a oferta de vida eterna a todos. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Vamos entender um pouco do contexto histórico da mulher samaritana, né, do povo samaritano. Havia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. O Israel, depois do rei Salomão, ele foi dividido em Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte ficou ali com 9 tribos, que a capital era Samaria, Israel. Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. Ok? O Reino do Norte, Israel, foi cativo pelos assírios 1125 anos antes de Judá, que foi cativo pelos babilônios, rei Nabucodonosor. Então, qual era a estratégia de Senaqueribe, rei dos assírios? Ele, quando conquistavam uma nação, o que é que ele fazia? Ele tirava aquele povo daquele solo, deixava ali poucos e jogavam povos de outra nação para misturar, para acabar com a cultura daquele povo. Então os samaritanos não eram israelitas puros. Por isso que existia aquela briga entre judeus e samaritanos. E Jesus, ele conta a parábola do bom samaritano, ele traz agora a narrativa da mulher samaritana no poço. Né? Então, para a gente entender por que havia essa rixa entre os judeus e os samaritanos. Para os judeus, os samaritanos eram impuros, porque quando o Senaqueribe, rei da Síria, trouxe outras nações para habitar em Samaria, que era o capital de Israel, o Reino do Norte, aquele povo trouxe consigo a religião pagã,
com seus deuses e se misturou à religião de Israel. Ok? Outra coisa, quando o reino se dividiu, o reino do norte não tinha um templo. O templo ficava em Jerusalém, que era a capital do reino do sul, Judá. Ok? Então enfraqueceu mais ainda a fé daquele povo. E foi por isso também que esse povo foi cativo, por não ter templo, por não entregar o dízimo, por não adorar no templo ao Deus de Israel. O povo começou a se relaxar e deixou de lado. E eles foram cativos, foram levados por Senaqueribe, rei da Síria, 125 anos, 127 anos antes dos judeus irem para a Babilônia. Os babilônios, o reino do sul, Judá, voltou para Jerusalém depois de 70 anos. Mas o reino do norte não voltou mais. As pessoas ficaram misturadas ali e foi. Tá bom? Então essa é a geografia, esse é o contexto histórico. Então, e na geografia em si, Jesus estava atravessando a região de Samaria, que era esse lugar que os judeus evitavam passar devido a esse contexto, devido a esse conflito histórico e preconceituoso. Então a relação entre judeus e samaritanos era marcada por muita animosidade, muita rixa, principalmente religiosa. Samaria era habitada por um povo que, após a conquista síria, como eu falei para vocês, havia se misturado à sua fé, cultos pagãos, principalmente, né? E isso levava os judeus a considerá-los impuros. Mas Jesus não leva em conta nada disso. Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então aqui nós temos o papel da mulher na sociedade também, né? Na cultura judaica, as mulheres muitas vezes eram marginalizadas e não tinham acesso aos mesmos direitos que os homens. Então o fato de Jesus se dirigir a uma mulher samaritana é revolucionário, né? E também quebra muitas barreiras sociais. Hoje, infelizmente, algumas denominações ainda agem dessa maneira. As mulheres não têm muito acesso a cargos na igreja, a funções, por causa do aspecto de Paulo, que era judeu na sua época, e a mulher não tinha muito acesso a cargos, a funções no templo, porque era a cultura dos judeus. Simples assim, era a lei naquela época. Tá? Agora, o que marca aqui é a conversa. Né? Então, a chegada ao poço do capítulo 4, versículo 1 ao 6 diz assim, eu vou ler aqui. Quando, pois, o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, aí versículo 2 diz assim, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, né? Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Então aqui, Jesus estava cansado da jornada, ele sentou-se junto ao poço de Jacó, e a escolha desse local, ela é significativa. Por quê? Porque está ligado à história do povo de Israel. Então aqui nós encontramos a humanidade de Jesus, que embora divino, experimenta o cansaço e a necessidade. Aí no versículo 7 ao 9 diz assim, e nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então aqui nós temos um pedido inesperado. Jesus ele pede água à mulher. Então esse pedido
ele é inesperado. Por quê? Porque os judeus normalmente não falaria com uma samaritana. Ou deixaria ela pegar água, quando ela saísse, eles se aproximariam do poço, porque eles não queriam ter contato. Então a mulher ela se surpreende com a abordagem ali de Jesus, e isso revela as barreiras sociais existentes. E Jesus veio para quebrar essas barreiras sociais. Veio pregar o evangelho a toda criatura, a todo ser humano, aquele que crê e for batizado será salvo, simples assim. E do versículo 10 ao 14 diz assim: E replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pedes, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. E respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? E afirmou-lhe Jesus: Quem bebe desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então aqui Jesus fala da água viva, uma metáfora poderosa que representa a salvação e a santificação que só ele pode oferecer. Então Jesus oferece uma nova forma de vida que sacia a sede espiritual de uma maneira eterna. Então aí vem a verdade sobre a vida da mulher, aquele ponto crucial, né? Aí do versículo 15 diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E disse-lhe Jesus: Vai chamar teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Aí você observa aqui que a mulher ela expressa uma certa curiosidade quando ela pede essa água. Aí Jesus, Deus Todo-Poderoso, Onisciente, Onipresente, Onipotente, então revela o conhecimento sobre a vida dela, mencionando seus 5 maridos e o homem com que ela estava. Então esse momento aqui de revelação é crucial. Por quê? Porque Jesus confronta a mulher com a sua realidade, mas sem condenação, mostrando compaixão. Muitas das vezes, a maioria das vezes, normalmente o ser humano, ele confronta com condenação. Ele está sempre condenando. Todas as vezes que levanta uma questão de um homem para o outro, ele levanta para condenar. Né? Aí vem a questão da adoração. Do versículo 19 ao 24 diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás ao Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Né? Então a mulher ela tenta desviar a conversa para adoração, perguntando sobre o lugar correto para adorar. Mas aí Jesus responde que a adoração verdadeira não está atrelada a lugar, mas ao coração. Né? Então Jesus revela que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu já comentei aqui, né?
Tem pessoas que só conseguem louvar a Deus se for na igreja. Só conseguem ler a Bíblia se for na igreja. Em casa não lê a Bíblia, em casa não canta louvor. É o que essa mulher aqui ela tentou fazer. Mas aí Jesus diz, não, não precisa. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade onde estiver. Não é? Então também vem a revelação da identidade de Jesus. No versículo 25 e 26 diz assim: Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Então, quando a mulher menciona o Messias, Jesus se declara como Messias. Então, esse é o momento de revelação que transforma a compreensão da mulher. A revelação de Jesus transforma vidas. Muitas das vezes as revelações vêm sobre o homem de todas as maneiras, mas ele quer algo mais. Ele não aceita. Então aí tem um impacto da conversa. Versículo 27 ao 30 diz: Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo, o Messias? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com Jesus. Os samaritanos foram ter com Jesus. Então aqui nós temos o impacto da conversa. Os discípulos ficam surpresos ao ver Jesus falando com uma mulher samaritana. E a mulher, após o seu encontro com Jesus, se torna uma evangelista, uma missionária, levando muitos da cidade a crerem em Jesus. O primeiro passo para anunciar o evangelho é crer que Jesus é Senhor e Salvador. Então o segundo ponto que eu quero trazer é a aplicação prática. Como que nós podemos ter isso na nossa vida no dia a dia? Primeiro, quebra de barreiras. A conversa de Jesus nos ensina a importância de quebrar barreiras sociais, étnicas e gênero. Nós somos chamados a ir além das nossas zonas de conforto e também a nos relacionar com aqueles que são diferentes de nós. Pregar o evangelho, anunciar, falar. Eu, por exemplo, não sei quem está me ouvindo. De vez em quando, algumas pessoas que eu não conheço entram aqui e agradecem, mandam recado, mensagem, eu não sei. Mas eu falo de Jesus a todo aquele que queira ouvir. O segundo ponto aqui, na aplicação prática, é a necessidade da água viva. Assim como a mulher, muitos de nós buscamos satisfação em fontes que não satisfazem. Eu conheço pessoas cristãs que leem livros e livros, mas nunca leram a Bíblia durante toda a sua vida. Leram outros livros, mas nunca leram a Bíblia de Gênesis e Apocalipse em toda a sua vida de crente. Sabe? Então, é a Bíblia que traz para nós essa necessidade da água viva. E é ela que nos mostra que Jesus é a única fonte que pode realmente saciar a nossa sede espiritual. Então nós devemos buscar essa água viva diariamente. Devemos buscar a palavra de Deus diariamente. Terceiro ponto, autenticidade na adoração, ser autêntico. A verdadeira adoração não está atrelada a ritual ou local, mas a um relacionamento genuíno com Deus. Então precisamos avaliar nossa vida de adoração. Estamos adorando em espírito e em verdade? Estamos realmente? Quarto ponto é o poder do testemunho. A mulher samaritana, ao encontrar a verdade em Jesus, imediatamente compartilha a sua experiência. Então nós somos chamados a compartilhar nosso encontro com Cristo e impactar a vida dos outros. O quinto e último ponto da aplicação prática, a compaixão de Jesus. Jesus não condenou a mulher, mas a acolheu com amor e compaixão. Então devemos nos lembrar de que todos têm uma história, todos nós temos uma história de vida, e que devemos tratar os outros com graça e empatia, porque todos nós temos um passado, sabe? Todos nós. Recentemente eu recebi aqui o meu amigo, amigo de família, o Alan,
E nós estávamos falando sobre isso aí. Eu comentei com ele, falei, olha, Deus não vai consultar o nosso passado para decidir o nosso futuro. Até porque que a nova criatura em Cristo, quando ele se torna uma nova criatura, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas passaram. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que genuinamente se arrependeram. É nisso que nos chama a atenção a compaixão de Jesus. A empatia é o que nós temos que ter. A compaixão e a empatia são ferramentas da graça. É por isso que Deus é amor e é justiça. Então eu quero concluir aqui nessa manhã, você que está nos acompanhando, que a conversa de Jesus com a mulher samaritana é um exemplo poderoso de como Jesus rompe com as barreiras e oferece esperança e transformação a todo aquele que nele crê, a todo aquele que se encontra com ele. Amém? Queridos, que tenhamos uma semana alegre, abençoada e próspera, em nome de Jesus. E para você que está com